Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 27 de janeiro. Mavi sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros quando foi forçado por Mércia a se levantar diante da reunião importante com todos os executivos e parceiros do Grupo Albacoa. A sala estava cheia, e o olhar atento de todos estava voltado para ele. A partir de hoje, sou a nova CEO do Grupo Albacoa, anunciou Mavi, com um tom que misturava autoridade e desconforto. Ele sabia que sua posição agora estava mais frágil do que nunca. As palavras saíram com certa hesitação, mas não havia mais volta. A decisão de Mércia era clara. Ela queria ter o controle completo, e Mavi, relutante, não podia fazer mais nada a não ser seguir suas ordens. Enquanto Mavi comunicava essa mudança, Mércia, que se encontrava em uma posição estratégica, foi mais além. Sem cerimônias, ela rasgou o contrato com o suposto grupo canadense, um dos pilares que Mavi pensava ser sua grande aliança. Esse contrato não vale mais nada. Não quero mais essa gente por aqui, disse Mércia, com frieza. E, em seguida, a demissão de Volney foi anunciada. Volney, visivelmente chocado, tentou se justificar, mas Mércia não deu espaço para explicações. Você foi cúmplice demais. Não tem mais lugar para você aqui, ela concluiu, sem piedade. Volney, agora sem sua posição e sem poder de negociação, saiu da sala furioso, sentindo que tudo que havia construído estava desmoronando diante de seus olhos. Fátima, ao saber da verdade sobre o passado de Isis, procurou Berta para revelar algo que mudaria tudo. Isis foi presa e condenada por estelionato em sua juventude, disse Fátima, com a voz embargada, temendo a reação de Berta. Berta, que sempre desconfiou de algo sobre Isis, ficou em choque. Ela nunca imaginou que a mulher em quem tanto confiava tivesse um passado tão obscuro. Eu não acredito no que estou ouvindo, disse Berta, ainda tentando processar as palavras de Fátima. No entanto, a revelação não foi o fim, pois Berta, desconfiada e com desejo de entender de uma vez por todas, tomou a decisão de fazer um teste de DNA em Tomás. Eu preciso saber a verdade sobre essa família, ela murmurou, determinada. Enquanto isso, Volney e Mércia estavam em uma discussão acalorada. Ele estava indignado com a forma como as coisas aconteceram. Você vai me pagar por isso, Mércia. Não vai conseguir destruir tudo o que construímos, gritou Volney, tentando intimidá-la. Mas Mércia, já no controle da situação, não se deixou abalar. Você é apenas uma peça de um jogo que você nunca entendeu, Volney. E agora, o jogo acabou, respondeu ela, com uma calma assustadora. A notícia da gravidez de Fátima logo chegou aos ouvidos de Gael através de Robson, que, sem mais nem menos, contou tudo. Ela está grávida, Gael. Agora é oficial, disse Robson, com um tom de preocupação. Gael, perplexo, não sabia como reagir. A situação estava mais complicada do que nunca, e ele começava a perceber que o relacionamento entre Fátima e ele precisava ser reavaliado. Enquanto isso, Luma estava em um momento de total frustração. Ao chegar inesperadamente na casa de Viola, ela flagrou Volney e Meg, uma figura misteriosa, entrando juntos. Luma, com o coração acelerado e uma sensação de traição invadindo seu peito, não podia acreditar no que via. O que está acontecendo aqui? Ela se perguntou, com a raiva subindo a cabeça. Mércia, ciente das movimentações de Volney, confidenciou a Mavi que o homem, tão confiável até então, estava mancomunado com Viola. Ele está envolvido em tudo, Mavi. Não confie mais nele, alertou Mércia, com um tom grave. Mavi, no entanto, parecia ainda indeciso, mas ele foi um aliado importante, Mércia. Como posso simplesmente descartá-lo? Perguntou Mavi, sua mente confusa. Por fim, Luma, mais desconfiada do que nunca, começou a questionar as intenções de Mércia. Por que ela está tão envolvida com tudo isso? Pensou Luma, com um olhar investigativo. Algo não estava certo, e ela sabia que precisaria descobrir toda a verdade. Não posso mais confiar em ninguém, exceto em mim mesma, concluiu Luma, com a sensação de que estava prestes a entrar em um novo jogo de poder. Terça-feira, 28 de janeiro. O clima de tensão estava no auge, e as alianças começaram a se desfazer diante de todos. Mavi, com um olhar de desconfiança, resistia a aceitar a verdade. A ideia de que Viola e Volney poderiam estar em conluio era simplesmente demais para ele. Isso não pode ser verdade, pensava Mavi, tentando racionalizar. No entanto,
O silêncio de Viola e a frieza em seu olhar tornaram-se difíceis de ignorar. Viola, com um sorriso enigmático, afirmou sem hesitar: não vou desistir de minha vingança, Mavi. E vou provar que você e sua família são responsáveis pelo sofrimento de Rudá. Ela estava determinada a encontrar as provas que precisavam para libertar Rudá. E Mavi, ainda em choque, começava a entender que o jogo havia mudado drasticamente. Diana, observando a crescente incerteza em Volney, fez-lhe uma proposta ousada. Eu posso te ajudar, Volney, mas com uma condição: você precisa se entregar à polícia. Não há mais como fugir das consequências dos seus atos. Volney, com orgulho ferido, se viu diante de um dilema. Se aceitasse a ajuda de Diana, teria de enfrentar os pecados do passado e assumir as responsabilidades de suas escolhas. No entanto, a possibilidade de uma trégua, ainda que temporária, lhe parecia atraente. A proposta de Diana o deixou atordoado, mas ao mesmo tempo, uma pequena esperança começou a surgir em sua mente. Fátima, que vinha enfrentando uma montanha-russa emocional, se viu profundamente comovida com as palavras de Gael. Ele estava ao seu lado, oferecendo apoio incondicional, e isso fez Fátima se sentir mais segura em um momento tão confuso. Eu quero te ajudar, Fátima, e vou estar aqui para criar esse filho com você, não importa o que aconteça, disse Gael, com uma sinceridade que tocou o coração de Fátima. Ela, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente amparada, e as dúvidas que a atormentavam começaram a se dissipar. O futuro ainda era incerto, mas ela sabia que, ao lado de Gael, teria a força necessária para seguir em frente. Enquanto isso, Hugo, sempre atento aos movimentos de sua família e do resort, avisou a Yarley que Tomás agora trabalharia com ele na recepção. A mudança no posto de Tomás foi um sinal claro de que ele estava tentando encontrar seu caminho, afastando-se das tensões e confrontos da família. Tomás está se distanciando, e você precisa ficar de olho nele, Yarley, disse Hugo com um tom grave. Yarley, por sua vez, sentia que o novo cargo de Tomás era uma tentativa de fugir das responsabilidades, mas ainda não sabia se aquilo era bom ou ruim. O peso da partida de Michelle também foi sentido por Daniel, que se viu completamente desolado ao ver a mulher que amava tomar a decisão de ir embora. Por que você está fazendo isso? Ele questionou, incapaz de conter as lágrimas. Michelle, com o coração apertado, não tinha respostas fáceis, mas sabia que precisava de distância para se encontrar. Daniel, com a sensação de que estava perdendo o que mais amava, viu sua vida tomar um rumo inesperado. Ele sentia um vazio imenso, e o futuro parecia mais sombrio sem ela ao seu lado. A situação se intensificou ainda mais quando Mércia, implacável como sempre, mostrou a Mavi um vídeo revelador. Nele, Viola parecia tramando golpe contra o filho de Mavi, e as imagens não deixavam dúvidas sobre suas intenções. Você ainda vai negar, Mavi? Perguntou Mércia, com um sorriso frio. Mavi, que havia resistido tanto à ideia de que Viola fosse capaz de tanto, finalmente viu a verdade diante de seus olhos. Ele estava paralisado, sem palavras, enquanto a dor da traição e da perda começava a se instalar em seu coração. Mavi, incapaz de engolir o que acabará de ver, confrontou Viola com a verdade. Você fez isso, Viola? Tudo isso foi parte do seu plano? Ele perguntou, a raiva e a dor misturando-se em sua voz. Viola, com um olhar desafiador, não se acanhou. Sim, Mavi. Eu sou a única pessoa aqui que entende o que você fez com o meu filho. E agora, você vai pagar por tudo, respondeu ela, com uma calma assustadora. O jogo de poder estava apenas começando, e Viola estava disposta a levar até o fim sua busca por vingança. Quarta-feira, 29 de janeiro. O jogo se intensifica, e cada movimento parece ser calculado para levar os personagens à beira de um colapso. Mércia, com um sorriso vitorioso, observava o resultado de seus planos. Viola, que até então se mostrava inabalável, finalmente estava sendo desmascarada. Mércia não conseguiu conter a alegria ao perceber que, finalmente, sua estratégia estava funcionando. Agora, é hora de Luma voltar a Mavi, pensou ela, com um ar de superioridade. Ela sabia que a única forma de enfraquecer Viola ainda mais seria reforçar os laços entre Mavi e Luma. Com isso, ela orientou Luma a se aproximar novamente de Mavi, e a decisão parecia ser mais estratégica do que afetiva, mas ainda assim, envolvia a manipulação de corações partidos. Volney, por sua vez, tinha planos próprios. Ele sabia que a situação estava se complicando cada vez mais, e isso tornava vulnerável. Pensando na melhor maneira de escapar das garras de Mércia, ele aconselhou Viola a deixar Angra. Você precisa sair daqui, Viola. Isso está ficando perigoso, ele alertou, mas ela,
com a obsessão da vingança ainda em seus olhos, não parecia disposta a ceder. Volney, por mais que tentasse protegê-la, sabia que ele mesmo estava se metendo em um jogo arriscado. Enquanto a tensão se acumulava, Volney não hesitou em agir para garantir que pudesse controlar tudo à sua volta. Em uma jogada discreta, ele plantou um rastreador no sapato de Mércia, sabendo que isso lhe daria uma vantagem crucial. Volney estava mais uma vez agindo nas sombras, movendo as peças em um tabuleiro de xadrez onde ele era o único a saber de todas as jogadas possíveis. Do lado de Isis, as coisas também estavam longe de ser simples. Ela tinha grandes planos, mas Lady, sempre desconfiada, ficou alarmada com as ideias de Isis sobre Berta. Você não pode estar falando sério, disse Lady, temendo que essas novas intenções poderiam significar para o futuro de todos. Isis, no entanto, estava implacável. Ela sabia o que queria e estava disposta a ir até o fim para conseguir o que acreditava ser seu direito. Du, com seu jeito mais calmo e reflexivo, aconselhou Michelle a tomar um tempo para pensar sobre sua relação com Daniel. Você precisa ser honesta com você mesma, Michelle. O que você realmente quer? Michelle estava dividida, e suas emoções estavam à flor da pele. A dúvida sobre o que fazer com Daniel a consumia, mas ela sabia que precisava de mais tempo para tomar uma decisão que fosse realmente sua. Enquanto isso, Rudá descobria, com grande decepção, que o plano de Viola contra Mavi não havia dado certo. Ele sabia que Viola estava apenas alimentando seu desejo de vingança, e a ideia de que ela pudesse destruir Mavi parecia absurda agora. Mesmo com a raiva que sentia de Mavi, Rudá não conseguia ignorar o quão longe sua mãe estava disposta a ir. Ele se via dividido, entre sua lealdade à mãe e a visão de que Mavi, apesar de tudo, era uma mulher diferente daquelas que ele tinha conhecido. Luma, por outro lado, ao perceber as consequências das ações de Viola, resolveu dar apoio a Mavi, finalmente reconhecendo que suas próprias intenções de vingança haviam sido manipuladas. Eu vou ficar ao seu lado, Mavi. Não importa o que aconteça, disse Luma, disposta a ajudar a amiga a enfrentar os desafios que estavam por vir. Daniel, sentindo-se perdido, fez mais uma tentativa de convencer Michelle a voltar para sua casa. Eu não consigo ficar sem você, Michelle, ele disse, com o coração pesado. Michelle, ainda sem saber o que fazer, se viu diante de uma decisão difícil. O amor de Daniel parecia verdadeiro, mas ela ainda precisava resolver as questões internas que a impediam de se entregar totalmente. Enquanto isso, Volney, mais uma vez calculista, seguia Mércia, com a intenção de descobrir quais eram seus próximos passos. Ele sabia que a mulher estava sempre um passo à frente, mas estava determinado a manter o controle da situação. Volney não confiava em ninguém, e sua desconfiança o tornava um jogador imprevisível no jogo de poder que estava sendo travado. Quinta-feira, 30 de janeiro. A tensão estava à flor da pele, e os ventos da mudança pareciam soprar em direção a novas e inesperadas direções. Mavi, com a voz embargada e os olhos marejados de arrependimento, se aproximou de Luma, pedindo desculpas pela forma como a havia tratado. Eu errei, Luma. Me perdoe. Eu estava cega pela vingança e não vi o quanto você estava ao meu lado, confessou ela, com um gesto de vulnerabilidade que Luma não esperava. Luma, embora surpresa, sentiu uma mistura de alívio e frustração. Ela sabia que Mavi havia sido manipulada, mas as feridas causadas não eram fáceis de cicatrizar. Perdão não vai apagar o que aconteceu, Mavi. Mas vou tentar entender, disse Luma, mais desconcertada do que convencida. Enquanto isso, Daniel tentava acalmar Michelle, que estava completamente perdida em meio às turbulências de sua vida pessoal e profissional. Ele sabia que sua presença não podia curar todas as feridas, mas tentava ser o apoio que ela precisava. Eu entendo suas dúvidas, Michelle. Sei que não é fácil, mas estou aqui para você, disse ele, tentando transmitir segurança. Michelle, ainda com o coração dividido, se viu grata pela preocupação de Daniel, mas a incerteza sobre o futuro continuava a pairar no ar. Viola, por sua vez, não conseguia esconder a preocupação que a consumia. A ausência de Volney era um peso em sua mente. Ela não sabia onde ele estava e, mais importante ainda, não sabia se ele ainda era uma peça em seu jogo ou se havia se afastado de vez. Onde você está, Volney? O que está acontecendo? Pensava ela, sentindo que a perda da peça-chave poderia desmoronar todo o plano que havia construído até ali. Marcel e Rhodes ficaram surpresos com a decisão de Viola de continuar trabalhando no Violeta. A princípio, eles tinham achado que ela se afastaria da vida pública, especialmente depois dos desastres que a cercavam. Mas Viola, com uma determinação renovada, decidiu não se esconder. Ela queria provar que não era uma peça descartável no jogo de Mavi e Mércia,
e o violeta poderia ser a chave para sua vingança. Você tem certeza de que é isso que quer, Viola? Perguntou Rhodes, tentando entender a escolha de sua amiga. Viola, com um olhar decidido, respondeu: eu não vou deixar que me destruam. Vou continuar o que comecei. Enquanto isso, Isis, com sua mente calculista, se aproximou de Lady. Sabia que precisava de ajuda para executar seu plano, e Lady, embora desconfiada, não podia deixar de ser atraída pela ideia de ver Berta sendo desmascarada. Eu preciso da sua ajuda, Lady. Juntas, podemos colocar Berta em seu lugar, afirmou Isis com um sorriso misterioso. Lady, embora relutante, sabia que Isis sempre teve uma visão estratégica e uma capacidade de manipular as situações a seu favor. Eu vou pensar no assunto, respondeu Lady, não conseguindo negar que a ideia de desmascarar Berta lhe dava certa satisfação. Luma, mais uma vez, se viu diante de Viola. Quando as duas se encontraram, não houve reconciliação. Pelo contrário, a tensão foi palpável. Viola, com a arrogância que sempre a caracterizou, provocou Luma. Ainda não entendeu. Luma, eu sou a verdadeira dona deste lugar. Você e Mavi são apenas peças de um jogo que eu controlei, disse ela, com um sorriso malicioso. Luma, furiosa, não hesitou em retrucar. Você pode tentar dominar tudo, Viola, mas ninguém controla o que não merece. Eu não sou sua marionete. A discussão entre elas foi interrompida por uma situação ainda mais tensa. Ao ser demitida por Mércia, Viola finalmente perdeu a paciência. Confrontou Mércia com palavras afiadas, deixando claro que não estava disposta a ser subestimada. Onde está Volney, Mércia? Você acha que pode me demitir e continuar a brincar de esconde-esconde com ele? Não sou mais sua aliada. E se não me respeitar, vou mostrar quem manda aqui, disse Viola, com os olhos ardendo de raiva. Mércia, por sua vez, não se intimidou e respondeu com frieza. Você pode tentar, Viola, mas quem está no controle agora sou eu. Sexta-feira, 31 de janeiro. A tensão estava no ar, e os jogos de poder tomavam proporções cada vez mais intensas. Viola, com seu temperamento impiedoso, avisou a Mércia, sem rodeios: se Volney não aparecer até o fim do dia, vou à polícia. Não tenho medo de enfrentá-la. Não vou deixar que ele desapareça sem explicação. A ameaça era clara, e Viola não estava disposta a se afastar do seu objetivo. Mércia, com um olhar calculista, apenas a observou, sem demonstrar o mínimo sinal de preocupação. Para ela, a situação estava sob controle, mas sabia que o clima estava se tornando cada vez mais instável. Enquanto isso, Daniel, que acompanhava tudo de perto, estava impressionado com o desempenho de Mércia. Ela parecia sempre um passo à frente de todos, e ele se perguntava se ela sabia de algo mais que ainda não havia revelado. Ela tem um controle absoluto da situação. Como ela consegue manipular tudo tão bem? Pensou ele, embora ainda nutrisse uma desconfiança silenciosa sobre as verdadeiras intenções de Mércia. Diana, desconfiada da falta de notícias sobre Volney, fez mais uma tentativa de entender o que realmente estava acontecendo. Mas Mércia, com sua habilidade em desviar as questões mais delicadas, despistou a irmã. Volney está apenas resolvendo alguns assuntos pendentes. Ele logo aparecerá, disse ela, com uma tranquilidade que não deixava transparecer nenhuma apreensão. Diana, embora ainda cética, não teve outra opção a não ser aceitar a resposta, por enquanto. Em outro ponto do resort, Shirley teve um choque ao flagrar Isis e Lady em uma conversa sussurrada e intensa, em que discutiam algo contra Berta. As palavras entre elas estavam carregadas de tensão, e Shirley sentiu uma pontada de desconfiança. O que estão tramando contra Berta? Pensou, sem saber ainda o quanto isso poderia afetar seu próprio destino. A partir desse momento, ela sabia que precisaria ficar de olho nas duas. Luma, com sua determinação de entender o que estava acontecendo, seguiu Mércia discretamente, como uma sombra. Ela sentia que algo estava fora de lugar, e o comportamento de Mércia, que parecia sempre estar no controle, a deixava inquieta. O que ela está planejando agora? O que mais ela está escondendo? Questionava-se Luma, tomando cada passo com cautela, pronta para descobrir qualquer detalhe que pudesse ser crucial para o jogo em que todos estavam envolvidos. Fátima, por sua vez, se viu em um dilema emocional. Quando procurou Gael, com a intenção de discutir sobre a gravidez e o futuro, foi surpreendida ao encontrar Robson no resort. Ele a abordou com um sorriso, dizendo que havia arrumado um emprego em Angra. Fátima, visivelmente chocada, não soube como reagir. O que você está fazendo aqui, Robson? Eu pensei que nunca mais fosse ver você, disse ela, tentando manter a calma,
mas sentindo desconforto tomar conta de seu corpo. Gael, que presenciava a cena, ficou confuso, não sabendo se devia se envolver. Ele sabia que as coisas estavam tomando rumos complicados. No meio desse turbilhão, Viola finalmente fez o que havia prometido. Denunciou o desaparecimento de Volney à polícia. Não poderia mais esperar. Se Volney estava realmente em perigo, ela precisava garantir que todos soubessem disso. Mas se ele estava apenas se escondendo, ela queria garantir que o jogo se tornasse ainda mais perigoso. A polícia agora tinha a missão de encontrar Volney, e Viola, com seus olhos atentos, estava pronta para garantir que as investigações se dessem da maneira que favorecesse seus próprios interesses. Enquanto isso, Luma, observando Mércia de longe, sentia que estava cada vez mais próxima de descobrir os segredos que ela estava escondendo. A curiosidade, misturada com a desconfiança, a movia. O que ela sabe? E como ela vai reagir quando souber que estou por perto? Pensava Luma, sabendo que cada movimento de Mércia podia ser crucial para entender o que realmente estava acontecendo por trás das cortinas desse jogo complexo. Sábado, 1 de fevereiro. O jogo se intensificava a cada instante, e as escolhas de Luma começavam a se desdobrar de maneira inesperada. Luma, com sua mente aguçada, decidiu pedir ajuda a Mavi. Mavi, preciso de sua ajuda para entender o que está acontecendo com Mércia, disse ela, com a voz carregada de preocupação. Sabia que a empresária era astuta, mas algo não estava certo, e ela precisava de respostas. Mavi, embora também inquieto com a situação, não teve outra escolha senão ajudar. Eles sabiam que juntos poderiam encontrar as respostas que procuravam, mas o que mais os incomodava era a sensação de que estavam lidando com algo muito maior do que podiam imaginar. Fátima, ainda abalada pelas revelações, enfrentou Robson ao perceber suas intenções. Você não vai conseguir destruir o que eu tenho com Gael. Eu não vou deixar que você interfira mais uma vez na minha vida, disse com firmeza, encarando o ex-marido. Robson, aparentemente surpreso com a resistência de Fátima, tentou justificar suas ações, mas sabia que ela não seria fácil de manipular. O relacionamento deles estava em ruínas, mas Robson, como sempre, não aceitava perder o controle. Viola, enquanto isso, conversava com seus amigos mais próximos, decidida a encontrar Filipa, a mulher que, até aquele momento, parecia ser a chave de muitas respostas. Eu preciso encontrar Filipa. Ela tem algo que pode nos salvar. Tenho certeza disso, afirmou com convicção, olhando para Rhodes, que a acompanhava. Ela estava determinada a seguir até o fim, mesmo que isso significasse se afastar ainda mais do seu objetivo inicial de vingança. Diana, por sua vez, sentia uma preocupação crescente sobre o desaparecimento de Volney. Ela conversava com Hugo e, com expressão grave, disse: eu pressinto que algo grave aconteceu a Volney. Não sei o que é, mas não consigo parar de pensar nisso. Algo não está certo. Hugo, sempre cauteloso, tentou acalmá-la, mas também sabia que algo estava fora de lugar. A presença de Volney sumida gerava mais perguntas do que respostas, e todos se viam cada vez mais envolvidos em uma trama cheia de mistérios. Cirlei, sempre pronta para proteger sua família, tomou uma atitude decisiva em relação a Isis e Lady. Se vocês continuarem com esses planos contra Berta, não vai acabar bem para nenhuma de vocês, ameaçou, com a voz firme, mas repleta de um poder sutil. Isis e Lady, ainda confiantes, não pareciam levar a ameaça a sério, mas a tensão entre elas aumentava a cada momento. Cirlei sabia que a situação estava ficando fora de controle, e ela faria de tudo para proteger sua família. Luma, que começava a ficar cada vez mais intrigada com o sumiço de Volney, não conseguia entender o que estava acontecendo. Onde ele foi? O que aconteceu com Volney? Se perguntava, mas não encontrava respostas. Sabia que a chave para compreender todo esse caos passava por entender o envolvimento de Mércia e Volney, mas a cada passo que dava, mais distante ela parecia estar da verdade. Rhodes, por sua vez, fez uma descoberta importante. A mãe de Filipa estava internada em um hospital em São Paulo. A revelação o deixou perplexo. Se a mãe de Filipa está viva e em um hospital, isso muda tudo. Precisamos ir até lá imediatamente, disse a Viola, que, ao ouvir, sabia que a pista que tanto procurava estava finalmente ao alcance. Era hora de ir atrás de Filipa e, com ela, encontrar as respostas que poderiam mudar o rumo de todos os envolvidos. Luma, em meio ao turbilhão de acontecimentos, se espantou ao saber por Berta que a mãe de Filipa possuía obras de arte valiosas. A mãe dela tinha obras de arte valiosas? Como isso pode ser possível? Pensou, sabendo que essa nova informação poderia abrir portas para algo muito maior do que todos imaginavam. A conexão entre Filipa,
As obras de arte e os segredos guardados por Volney Viola estava começando a ser desvendada, e Luma sentia que uma grande revelação estava prestes a acontecer. A cada descoberta, os personagens pareciam estar mais próximos de uma verdade que poderia derrubar os alicerces sobre os quais todos estavam construindo suas vidas. A vingança de Viola, os planos de Mércia, os segredos de Volney e as traições de Mavi estavam entrelaçados de forma intrincada, e os protagonistas estavam prestes a se deparar com um jogo onde a única certeza era que ninguém sairia ileso. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.